Bolsonaro tentou fugir novamente. Ele violou a sua tornozeleira e a Polícia Federal acionada. E o ministro Alexandre de Moraes mandou prender de forma preventiva Jair Messias Bolsonaro. Os carros da polícia eram descaracterizados, foram encaminhados até a casa de Bolsonaro em Brasília, onde ele foi conduzido de forma respeitosa, sem algema e sem a mídia, para que ele não fosse exposto a esta prisão, porque, segundo o ministro, ele merece respeito, porque ele foi um presidente do país. Então, o que acontece? Bolsonaro foi encaminhado para a seção criminalista para fazer um corpo de delito, para ver se ele foi bem recebido, se ele não sofreu nada. E agora, Bolsonaro está preso de forma preventiva porque ele tentou fugir, porque ele simplesmente cortou a sua tornozeleira e tentou fugir, mas a gente sabe, o sistema, automaticamente a polícia foi acionada e ele não conseguiu fugir. E após isso, Michele Bolsonaro mencionou um louvor pedindo que aconteça nada de ruim para Bolsonaro e que aconteça um milagre, mais ou menos isso. Vamos ver a reportagem. Levando em consideração que ainda tem um último recurso para aquela condenação do golpe de Estado, é possível que o ex-presidente possa já ficar preso depois, quando acontecer, depois do cumprimento da pena, especificamente dos 27 anos, ou não? Como é que você enxerga, pelo que você tem falado aí com os juristas também? Vamos lá, Muriel. Nesse momento, então, o ex-presidente passa por exame de corpo de delito, algo praxe no momento em que uma prisão é executada pelas autoridades policiais. Na sequência, o ex-presidente vai passar por audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz que vai conversar com o ex-presidente vai saber quais foram as condições em que houve a prisão, se ele foi respeitado, se houve algum tipo de desrespeito por parte dos agentes que efetuaram a prisão determinada pelo Supremo Tribunal Federal, se ele toma algum tipo de medicação, qual que é o estado de saúde dele. Em linhas gerais, é nessa toada que rola uma audiência de custódia e, normalmente, o juiz que é responsável, que não é o Supremo Tribunal Federal, a gente está falando de um juiz instrutor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, a tendência é de que mantenha a prisão logo após a realização da audiência de custódia e ele segue, como disse o Eli Jonas Maia, na Superintendência da Polícia Federal. Aí vai caber à defesa do ex-presidente tomar medidas legais. A defesa do ex-presidente muito provavelmente vai acionar o Supremo Tribunal Federal questionando essa determinação do ministro, vai justificar que ela acontece inclusive um dia depois de a defesa ter insistido por aqui quando ele tenha a execução da pena determinada pelo Supremo. Aí a gente está falando da ação penal da trama golpista, que isso acontecesse em prisão em regime domiciliar e não em regime fechado numa penitenciária, por exemplo. Isso aconteceu ontem, esse pedido, hoje veio essa prisão preventiva determinada por Moraes a pedido da Polícia Federal. Então, muito provavelmente a defesa vai utilizar esse argumento, vai utilizar, entre outros argumentos, a necessidade de aguardar o recurso que será apresentado ainda contestando a condenação a que ele foi sentenciado por 27 anos e 3 meses de prisão na ação penal da trama golpista. Esse prazo acaba nesses próximos dias. E aí, sim, o Supremo analisaria o recurso. Se, de fato, o principal motivo, como a gente tem mostrado, foi essa vigília, a defesa vai provavelmente se desdobrar e se desmembrar com relação a esse assunto, muito provavelmente minimizando essa movimentação. São os argumentos que normalmente são utilizados pelas defesas e que vêm sendo utilizados pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Relembrando sempre, isso é importante porque são várias frentes de prisão, digamos assim, entre muitas aspas. Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar já há alguns meses, desde a metade desse ano, por conta de um descumprimento de ordem judicial no âmbito de uma investigação que não tem diretamente a ver com a ação penal da trama golpista. Ele era investigado e é investigado por coação no curso do processo,
por tentar atrapalhar as investigações e o julgamento contra ele próprio por meio da atuação do filho no exterior para aplicar sanções a ministros do Supremo e beneficiá-lo no julgamento da ação penal da trama golpista. Foi por isso que ele foi colocado em prisão domiciliar, porque descumpriu a ordem de não utilizar as redes sociais, de não fazer endosso a manifestações contra o Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu, houve um descumprimento e ele foi preso em regime domiciliar. E está nesse regime desde a metade do ano. O que aconteceu depois foi a condenação a 27 anos e 3 meses de prisão pela ação penal da trama golpista. Houve um primeiro recurso, foi rejeitado. Cabe um segundo recurso, que vai ser apresentado, analisado pelo Supremo. E o Supremo pode, e a tendência é essa, rejeitar esse recurso, seguindo um precedente, inclusive, recente do ex-presidente Fernando Collor de Mello. No meio do caminho, houve esse pedido feito pela Polícia Federal para que houvesse a decretação da prisão preventiva de Jair Messias Bolsonaro, e ela foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso aconteceu ontem, a execução dessa prisão preventiva. Hoje essa informação é da Luísa Martins com relação à data em que foi determinada a ordem de prisão preventiva. E aí a defesa vai se desdobrar e aí analisar assim que o documento for divulgado, porque a decisão ainda não foi divulgada. Essas informações são todas com base nas fontes que a gente procurou, que atualizaram sobre todo esse desenrolar ao longo da última hora. Já tem uma hora em que essa prisão foi efetuada pela Polícia Federal em Brasília. Lembrando que a defesa do ex-presidente ontem apresentou um pedido ao Supremo, considerando urgente que ele não seja, uma vez que o segundo recurso que não foi apresentado ainda seja analisado, que ele não vá para a prisão e siga em regime domiciliar por conta do quadro de saúde dele, seguindo os mesmos acontecimentos do caso de Fernando Collor de Mello. Foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, recorreu uma vez, o recurso foi rejeitado, recorreu uma segunda vez, o recurso foi rejeitado novamente e abriu-se caminho para execução da pena. Collor de Mello foi preso numa penitenciária, numa cela especial em Alagoas. A defesa apresentou um pedido dizendo, olha, ele não tem condições de saúde de continuar nessa prisão, apresentou laudos médicos, os medicamentos que ele tomava por transtorno obsessivo, transtorno bipolar, apneia do sono grave, a idade avançada e mal de Parkinson foram as três comorbidades apontadas pela defesa de Fernando Collor de Mello, e o ministro Alexandre de Moraes acatou o pedido feito pela defesa e transferiu ele da prisão em que ele estava numa cela especial, por ser ex-presidente da República, e o determinou que cumprisse a pena a que foi condenado pelo Supremo em regime domiciliar. A defesa de Bolsonaro pede a mesma coisa, cita esse mesmo precedente, já mencionou inúmeras vezes aqui na programação da CNN que esse seria o caminho adotado pela defesa por conta também da idade avançada de Jair Bolsonaro, mais novo sim que Fernando Collor de Mello, mas ainda assim com idade avançada e com o quadro de saúde do ex-presidente. Os episódios de soluço que vêm se intensificando, tudo isso é consequência da facada, daquele atentado que ele sofreu nas eleições de 2018, quando ainda era deputado federal, disputava as eleições presidenciais. Isso aconteceu em setembro de 2018 em Juiz de Fora. Desde então, ao longo de todos esses anos, sofre as consequências dessa facada, as consequências de saúde, foi internado inúmeras vezes, desde que está na metade do ano em regime domiciliar, por conta daquela investigação sobre coação no curso do processo. Jair Bolsonaro saiu já do hospital 2 vezes para a realização de exames. Os médicos alertam o Supremo, já fizeram isso algumas vezes, que o quadro de saúde dele demanda uma atenção especial. Isso foi reforçado ontem. Então, Muriel, esses são as principais primeiro frentes de prisão. Acho que é importante a gente deixar claro, uma coisa é regime domiciliar por coação no curso do processo, uma investigação, a execução da pena, aqui ele foi condenado pela tentativa de golpe de Estado, que ainda não começou, e agora essa prisão preventiva e esse cenário que agora a defesa vai se debruçar sobre, que é para tentar reverter a prisão preventiva e tentar com que haja uma ida dele para domiciliar a partir do momento que a execução da pena de fato for decretada pelo Supremo. Tendência de que aconteça isso nos próximos dias, Muriel. Como ganhar R$20 se você não